Bom dia, amigos do Critica Brasil. Edmar de Moraes trazendo um pouco mais de informação para vocês. Prestem bem atenção, porque eu vou ter que ler esse texto, tá? Ele foi encontrado aqui e o título é o seguinte: Delegada Érica Moreno, do COAF, participou de operação policial irregular nos Estados Unidos a mando de Sérgio Moro. Eu vou ler a matéria, tá bom? Ela foi escrita por Gustavo Aranda e Vinícius Segala. Então eu vou ler. A delegada federal Érica Moreno, indicada pelo ministro da Justiça Sérgio Moro para chefiar o COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, participou de uma ação in loco nos Estados Unidos para prender um cidadão brasileiro por meio de um flagrante forjado, mostram documentos obtidos pelo DCM. O expediente do flagrante forjado consiste em criar uma situação fantasiosa para induzir um suspeito a tentar cometer um crime, efetuando sua prisão logo em seguida. Permitido nos Estados Unidos, esta manobra policial é extremamente proibida pela lei brasileira. Apesar disso, foi autorizada integralmente por Sérgio Moro, que não apenas enviou a delegada Érica Moreno ao exterior para auxiliar na operação, como também para viabilizar o plano norte-americano. Determinou que fossem criados nomes, números e CPF e uma conta bancária falsa no Brasil, para onde foram destinados depósitos ilegais de R$100 mil. O valor foi sacado com a autorização de Moro pelo delegado federal Algacir Mikalovski, que hoje em dia é representante sindical dos delegados, que teria a incumbência de entregar o valor às autoridades norte-americanas. Mikalovski é o mesmo delegado que recentemente defendeu Jair Bolsonaro em suas redes sociais e que pediu que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fosse transferido para um presídio militar. Sérgio Moro conduziu a maioria dos passos da operação, feita em conjunto com norte-americanos, sem antes consultar o Ministério Público Federal. Na maioria das diligências efetuadas, o órgão é, por lei, quem deve fiscalizar e trabalhar em conjunto com as autoridades policiais em ações desse tipo. Apesar disso, o procurador federal, que respondia pelo caso em nome do Ministério Público Federal, não fez qualquer reclamação. Seu nome, Dalton Delagnol. Assim se constata que figuras que vieram ocupar postos chaves na Operação Lava Jato já atuavam conjuntamente em parceria com autoridades norte-americanas desde pelo menos 7 anos antes da criação da Força-Tarefa do Ministério Público Federal do Paraná. Estas informações, parte delas trazidas à luz em reportagem dos jornalistas livres em junho de 2017, constam nos autos do processo número 2007.70.00.01.19.14-0, que ocorreu sob a fiscalização do Tribunal Regional Federal da 4ª Região até 2008, quando a competência da investigação foi transferida para Polícia Federal, o Ministério Público Federal e a Justiça do Rio de Janeiro,
foi transferido para a Polícia Federal e o Ministério Público da Justiça do Rio de Janeiro. Na realidade, ali deveriam ter começado, já que nunca houve nenhum suspeito residente no Paraná envolvido no caso até hoje. Permanece um mistério o motivo que levou as autoridades dos Estados Unidos a buscar na vara de Sérgio Moro a autorização que queriam. Em 2011, o caso inteiro foi arquivado no Brasil, visto que instâncias superiores da justiça brasileira não encontraram motivos que a operação tivesse se dado por meio de Polícia Federal no Paraná. Além de ter apontado uma série de irregularidades durante a condução da investigação policial, quando Moro autorizou o flagrante forjado, do qual Érica Marena tomou parte, elegeu que a investigação serviria para desbaratar uma organização criminosa de lavagem de capitais que atuava por meio de empresas operadores brasileiros, com irregularidades identificadas no processo. Tudo foi arquivado e ninguém foi preso no Brasil. A ação integrada com os Estados Unidos em solo brasileiro sobre lei americana, a ação ocorreu em 2007, no dia 14 de março daquele ano. Autoridades do DHS, Department of Homeland Security, procuraram a Polícia Federal no Paraná sem nenhuma indicação do motivo que levou à escolha específica desta superintendência estadual, na pessoa do delegado Algacir Mikalovski, solicitando ajuda para prender um cidadão brasileiro suspeito de evasão de divisas nos Estados Unidos. Ao receber o pedido, o delegado federal foi direto a Sérgio Moro, que autorizou o envio de dados sigilosos do suspeito brasileiro às autoridades policiais norte-americanas, que investigaram a remessa ilegal de dinheiro ao Brasil e estavam preparando um flagrante. Aí nós temos aqui um despacho do Algacir, do delegado Algacir Mikalovski, e depois diz o seguinte: sem informar as autoridades do governo federal brasileiro, o juiz paranaense foi, na sequência, atendendo a todos os pedidos estrangeiros, determinando ainda que fossem criados no Brasil um CPF e uma conta bancária falsa para uso da Polícia dos Estados Unidos. O Ministério Público Federal só tomou ciência do caso mais de 2 meses após o juiz ter determinado integralmente a solicitação da polícia norte-americana. O próprio juiz Moro admite que deixou de informar o MPF no tempo devido. Quando o fez, registrou que entregou os documentos diretamente ao procurador federal Deltan Dallagnol, querendo dizer Deltan Dallagnol. Certidão de remessa de dinheiro, está aqui uma certidão, tá certo? O plano norte-americano era o seguinte: eles suspeitavam que um cidadão brasileiro residente nos Estados Unidos estava realizando remessas ilegais de dinheiro para o Brasil. Pelas investigações conduzidas naquele país, o suspeito oferecia seus serviços de remessa ilegal de divisas utilizando uma rede de empresas laranjas para por fim depositar o dinheiro a ser evadido na conta determinada pelo cliente do crime. Assim, visando forjar um flagrante e prender o suspeito, os norte-americanos montaram um plano. Eu não vou ler o plano, tá? Sem consultar o Ministério Público ou qualquer autoridade brasileira, Moro atendeu a todos os pedidos dos norte-americanos. Enviou ainda a delegada Érica Marena para participar das diligências nos Estados Unidos. Enquanto esteve lá, ela prestou contas diretamente ao juiz Sérgio Moro sobre o andamento das operações
das operações, como se vê no exemplo abaixo, em correspondência diretamente enviada ao magistrado. É constante do processo do qual o Diário do Centro do Mundo teve acesso. Senhor juiz, serve o presente para encaminhar o relatório completo dos últimos 3 períodos de monitoramento, levando a cabo, incluindo o resumo das conversas em inglês, numa tradução livre, feita, signatária, delegada da Polícia Federal do Brasil. A signatária foi informada pelo agente especial do DHS ICE Atlanta que a operação para a prisão do alvo ocorrerá no próximo dia X, incluindo busca e bloqueio de contas. Já a autorização para compartilhamento dos dados com esse juízo. No caso em questão, o agente norte-americano, munido de uma conta falsa no Brasil, induziu o investigado nos Estados Unidos a cometer uma operação de câmbio irregular, enviando remessas de divisas ao Brasil, sem pagamento dos devidos tributos. Ocorre, porém, que o direito brasileiro não permite que um agente do Estado promova a prática de um crime, mesmo que seja para elucidar outros maiores. O máximo que se prevê a legislação brasileira é a chamada ação controlada, quando se permite que agente policial acompanhe a ação criminosa sem tentar detê-la a fim de obter provas irrefutáveis do delito. Não tem nada a ver com o que foi feito. Sobre isso, a súmula 145 do STF é taxativa sobre o assunto. Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Ou seja, quando aquele que tenta praticar um delito não tem chance de se locupletar por seus atos, caindo apenas em uma armadilha policial. O crime não se consuma. Muito bem. É uma matéria extensa, mas eu acho que aí os senhores... Eu vou só fazer o último resumo. A manobra de Moro serviu para que ele mesmo aprovasse as ações da Polícia Federal Brasileira nos Estados Unidos, mas não para que o processo prosperasse até o final. A prática sistemática de conduzir a investigação, alijando o titular da ação penal, o MPF do processo, não passou despercebida pela defesa de um dos acusados no processo, que fez constar nos autos, chamando a Procuradoria do Paraná de marido traído. Aí tem aqui todos os despachos. O que chama a atenção é que Deltan Dallagnol, que recebeu um depósito na sua conta, numa conta bancária física, em nome de Deltan Dallagnol, os 2 bilhões e 500 milhões de reais. Ele já tinha recebido em sua conta, tá? Para fazer uso do dinheiro. Segundo, a delegada Érica Marena, como contribuinte das ações irregulares do senhor Sérgio Moro, agora é responsável pelo COAF atrelado ao superministério de Sérgio Moro. Vejam bem, senhores, a gravidade desse tema, a gravidade desse assunto. Tá? O dinheiro já tinha sido repassado para Deltan Dallagnol na Caixa Econômica lá de Curitiba, e ele já estava prestes a fazer movimentações. E a delegada Érica Marena é a chefe do COAF. Essas informações jamais chegariam a conhecimento do público. Eu, em vídeo anterior,
expliquei que a Operação Lava Jato foi criada nos Estados Unidos com a participação e indicação de Sérgio Moro para conduzi-la, tá? Então, tudo que vem de Sérgio Moro é golpe, é maracutaia, é plantar objetos a uma investigação. É como se fosse aquele policial que não gosta de um rapaz que faz barulho com o seu carro pela rua, o policial o para e planta uma trouxinha de drogas e o incrimina por tráfico de drogas. Vejam bem, esta é a situação em que vivemos neste governo Bolsonaro e seus asseclas. Edmar de Moraes, falando a verdade, doa quem doer. Lembrando que todo esse material está devidamente registrado com números, cópias de documentos e tudo que for necessário para se entender. Quem tiver vontade, é só entrar no site diariodocentrodomundo.com.br. Delegada Érica Marena, do COAF, participou de operação policial irregular nos Estados Unidos a mando de Moro. Pesquisem, leiam e vejam como nós estamos sendo feitos de trouxas. Ok? Feitos não. Nós somos trouxas. Um abraço. Edmar de Moraes, falando a verdade, doa quem doer. Tem muito mais, hein? Tem muito mais. Tchau, pessoal.